Olá, bom dia! Hoje Meu Paraná conta a história da Santa Casa da capital. Fundada por um grupo de idealistas na metade do século XIX, por muitos anos, a Santa Casa foi o único hospital de Curitiba. Escola de medicina pioneira no estado, ainda hoje a Santa Casa é referência em vários tratamentos médicos. 160 anos é o tempo de existência da Santa Casa de Curitiba. Naquela época, a construção estilo colonial, no meio do nada, num descampado, longe do que era o pequeno centro da província. Prédio majestoso. O hospital, fruto do trabalho de idealistas que fundaram em 1852 a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, uma instituição filantrópica criada para atender à saúde dos pobres. Hoje, o prédio antigo é monumento histórico na área central de Curitiba. A cidade cresceu em volta. Ano da Graça de 1880. O hospital foi inaugurado com grande pompa pelo imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina. As assinaturas estão lá, no livro de atas. Uma relíquia que já precisou de restauro, hoje preservada e guardada às 7 chaves. O imperador se mostrou admirado com a obra. Está bem situado. Houve missa na capela, que é de bonitas madeiras, das quais uma é o lindo cipó florão. Bom relógio de torre e necrotério demasiado grande para o resto. As enfermarias são boas e tem bastante espaço para aumentar o edifício, que, aliás, foi construído conforme os hospitais modernos. Quanto a medicina evoluiu em pouco mais de um século e meio, o médico Carlos Ravazani pesquisa tudo que está relacionado à instituição. Para ele, a Santa Casa, que foi a primeira escola de saúde, é um marco na história da medicina no Paraná. Muitas coisas que foi feito primeiro foi aqui. Primeiro banco de sangue, o primeiro cesárea, primeiro cateterismo cardíaco na América do Sul. Só no início da primeira década, segunda década de 1900, é que foi criado alguns outros hospitais aqui em Curitiba. Antes era só a Santa Casa. Na galeria de provedores, figuras importantes que hoje dão nomes às ruas de Curitiba. O primeiro deles foi o comendador Manuel Gonçalves de Moraes Roseira, André de Barros, José Loureiro. Na galeria dos médicos ilustres, Vitor Ferreira do Amaral e Silva, João Cândido Ferreira, José Cândido da Silva Murici. O primeiro deles, que morreu em 20 de março de 1879, um ano antes da inauguração. Os imigrantes adoravam o Dr. Murici, por exemplo, porque ele sempre os atendeu. Tanto que o Dr. Murici recebeu comenda Império Austro-Húngaro. Deu uma comenda para ele porque atendia aqui os alemães daquela. A história de vida do Dr. Ravazani se confunde com a história da Santa Casa nos últimos 40 anos. Ele foi aluno da Escola de Medicina, se formou na instituição. A faculdade era do outro lado da praça. Então a gente saía, atravessava a praça aqui e entrava no hospital. Eu comecei a frequentar o hospital desde o primeiro ano aqui, ficava aqui. E depois eu participei da primeira turma de residentes da Santa Casa, em 1973, formado em 74. Então minha vida aqui sempre foi aqui. Desde 1957, a Santa Casa acolhe os estudantes de medicina da Pontifícia Universidade Católica. É um hospital-escola, referência em transplantes,
em cardiologia de alta complexidade e em cirurgia bariátrica. A filantropia ainda rege os mandamentos, um trabalho que conta com mãos caridosas e pessoas como Dona Maria Mainca. Uma vez por semana, ela dedica parte do tempo ao trabalho voluntário na sala de costura. É uma das integrantes do projeto Mãos Fraternas. E Dona Maria tem lá suas razões solidárias. Meu pai trabalhava aqui na Santa Casa, meu pai morreu aqui na Santa Casa. A gente, sempre que precisou do hospital, a gente foi tudo aqui na Santa Casa. A mamãe morreu aqui. Então a gente se obriga a vir fazer uma ajuda, né? No que a gente pode, uma vez por semana só, não custa, né? Veja a seguir a restauração do prédio histórico da Santa Casa. Nós vamos desvendar um mistério que povoa o imaginário popular. Até já! Estamos de volta com o Meu Paraná sobre a Santa Casa de Curitiba. Inaugurado em 1880 por Dom Pedro II, o atual prédio do hospital está sendo restaurado e assim revela o imenso acervo histórico da medicina brasileira. E mais, será que existem mesmo túneis secretos debaixo da centenária construção? Aqui o antigo se mistura ao novo. O prédio foi ganhando ampliações ao longo dos anos para melhor acomodar os pacientes da Santa Casa. Mas tudo que é antigo merece atenção especial. E o termo que se aplica não é reforma, não. É restauro. Aos poucos, a memória vai sendo recuperada. Do tempo em que ainda se escrevia farmácia com PH, dezenas de vidros de remédios, ainda com o conteúdo, ocupam parte de uma sala. Trazem nos rótulos a marca da antiguidade. Muito disso estava em caixas, então a gente acabou montando uma equipe um pouco maior, com o pessoal de história, identificando isso, catalogando isso e colocando no acervo, porque muita coisa disso ficou esquecido. E vocês encontraram isso, muita coisa no porão? Muita coisa aqui no próprio porão, em caixas, guardados há muitos anos, que provavelmente ninguém sabia, porque se algum faxineiro, alguém soubesse, dizer, isso aqui está entulhando, vou jogar fora isso aqui. E muito se perdeu disso. Vamos mais fundo nessa história, aos porões do prédio da Santa Casa. Aqui algum material que está sendo localizado, inventariado, está sendo depositado aqui, porque as pessoas não têm acesso, né? Então é uma maneira de ficar mais protegida, apesar das condições não serem ideais. O acervo é composto de livros de medicina e suas especialidades. Acho que é uma boa oportunidade também para lembrar as pessoas que possam ter objetos, fotografias antigas, que pudessem estar ajudando, fornecendo ou cópia, ou às vezes até doando. Às vezes alguém tem uma cama do antigo hospital que acabou pegando, enfim, quando descartaram, e isso seria importante para que a gente tenha assim faça uma busca na comunidade, né, para poder tentar recompor e mostrar para as pessoas o que é essa história. A gente está num lugar que tem um certo mistério, lendas, que daqui desse porão teria um túnel, uma saída de um túnel que ligaria a Santa Casa à Catedral. Esse túnel existe? Não, ou é lenda? É muito pouco provável que exista. A gente trabalhou em termos de contenção dessas fundações, não encontrou nenhum indício disso, apesar de saber das lendas. Porque a gente tem perfurações nas paredes, que são as aberturas para ventilação dos pisos, né? Todas essas aberturas que a gente tem nessa parte de baixo do porão, elas têm como objetivo manter a ventilação em toda essa estrutura de madeira e assoalho. Desfeito o mistério do túnel, uma outra dúvida aflige o médico e historiador Carlos Ravazani. Em que ponto do terreno estaria a pedra fundamental? Creio que é na entrada, né? Não é nem aqui dentro do prédio, é na entrada mesmo. Entre o portão e a porta de entrada aqui. E nesse cuidado todo de preservação da memória histórica da Santa Casa está a restauração da capela. Aqui foi celebrada a missa de inauguração do hospital. O trabalho, que começou em novembro do ano passado, é minucioso,
cheio de detalhes, feito com muito cuidado e sem pressa. É uma tarefa para especialistas. Os restauradores usam ferramentas cirúrgicas. Vão revelando, pouco a pouco, na retirada de fragmentos, a história original. Aqui a gente tem um exemplo bacana desse tipo de pintura de molde, que a gente chama, né, que é como se fosse um carimbo, ele repete mecanicamente. Então isso dá à pintura uma conotação muito mais de ambientação do espaço do que valor artístico. Para deixar isso, para as pessoas verem isso, a gente em geral abre uma janela e deixa à mostra a pintura original, da onde sai o molde. Por uma questão, obviamente, de custo, é muito mais fácil você reproduzir o ambiente, mostrando que o original está embaixo. Entre tantas descobertas, mais curiosidades. Quem diria que, num prédio com mais de 100 anos, haveria um elevador enorme, com estrutura em madeira, usado no transporte dos pacientes. Uma preciosidade. É um exemplar raro, que mostra como antes do advento da eletricidade e do motor, né, isso provavelmente é de fim do século XIX, logo após a inauguração, como que as pessoas resolviam esses problemas. E a gente perde esse conhecimento. Né? Então, esse é um documento muito importante, que deve ser, nessa etapa agora, feita a restauração. A ideia é fazê-lo funcionar, obviamente não para transportar pessoas, mas para que as pessoas possam ver como é que funcionava esse transporte nos edifícios, no caso de paciente. Né? E assim, nesse passeio pelos corredores de um dos mais antigos hospitais do Paraná, nós contamos um pouco da história da Irmandade da Santa Casa de Curitiba. O Meu Paraná deste sábado fica por aqui. Acesse nosso site se quiser rever algum de nossos programas. No sábado que vem, a gente está de volta. Tchau!